Profeta Naum, capítulo 1. Eu vou ler 2 versículos apenas, o versículo 7 e o versículo 15. Então, Naum capítulo 1, verso 7 e verso 15. Diz assim a palavra: O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Verso 15. Vejam, pelas montanhas vem um mensageiro que traz boas notícias, notícias de paz. Povo de Judá, faça as suas festas e ofereça a Deus aquilo que você prometeu. O país de vocês nunca mais será invadido por gente má. Eles foram completamente destruídos. Vamos orar? Pai bendito, já declaramos a nossa sede por Ti, sede pela Tua presença, sede pelo Teu agir, sede pela Tua palavra. Que a Tua palavra alcance o nosso coração agora e que recebamos essa palavra como um bálsamo, como direção, como desafio para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na época do profeta Naum, o povo de Deus estava dominado por uma nação chamada Assíria. Esse povo era como que dono do povo de Deus. Ele fazia o que queria com o povo de Deus. A Assíria era um povo mau, era um povo terrível, um povo idólatra e que oprimia terrivelmente os escolhidos de Deus. E foi por causa desse sofrimento que o Senhor vocacionou o profeta Naum para levar aos judeus, para levar ao seu povo uma mensagem dizendo que o poder dos assírios estava no fim. Deus estava colocando um ponto final no sofrimento daquele povo que Ele tanto amava, o povo de Israel. E quando eu olho para esse texto, eu não consigo deixar de me identificar com ele, porque eu também, assim como você, faço parte do povo de Deus. Lá em Pedro, nós temos um versículo que diz que nós somos povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então eu vejo esse texto, um texto que foi escrito há tantos anos atrás, para o povo escolhido de Deus, que foi o povo judeu. Eu não consigo deixar de me identificar com ele, porque nós também somos povo que Deus ama. O povo judeu é povo que Deus ama? Sim. Nós, o povo enxertado na videira que é Cristo, também é povo que Deus ama? Sim. Nós também somos alvos do amor de Deus, nós também somos alvos da graça de Deus, nós também somos alvos do favor de Deus. E assim como existia um opressor naqueles dias, trazendo tremendos prejuízos para o povo de Deus no passado, infelizmente na nossa vida surgem opressores. Opressores que se levantam contra nós, opressores que se levantam contra a nossa paz, opressores que se levantam contra a nossa integridade física, mental, emocional, intelectual, às vezes até moral. Essa é a nossa situação. Só que eu também tenho uma conclusão aqui. Que assim como existia um Deus que era pelo seu povo no passado, existe um Deus que é por nós hoje no presente. É claro, irmãos e irmãs, que existem momentos em que a gente
questiona o cuidado de Deus. Imagino que você, em algum momento da sua vida, por conta de alguma circunstância, já questionou o cuidado de Deus por você. Já questionou o cuidado de Deus pelos seus, por aqueles que você ama. São momentos em que tudo fica confuso para a gente. E a gente não consegue entender os propósitos de Deus. Só que eu quero nessa noite convidar você a confiar em Deus. Quero convidar você a permanecer na fé de que Deus sempre tem o melhor para nós. Apesar das circunstâncias que nos cercam. Apesar dos tapetes que nos puxam. Apesar dos gigantes que se levantam contra nós. Quero convidar você a crer e a ficar firme na fé de que Deus tem sempre o melhor para nós. E eu faço essa afirmação e esse convite baseado em pelo menos 3 argumentos que eu vejo no profeta Naum. E o primeiro: Deus é fortaleza no dia da angústia. A primeira parte do versículo 7 diz assim: o Senhor Deus é bom, em tempos difíceis Ele salva o seu povo. Mas se você tiver a atualizada nas tuas mãos aí, a tradução atualizada da Bíblia, você vai ver que diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Confere aí, com quem tem a revista atualizada. Deus é bom e é fortaleza no dia da angústia. Veja, irmãos, as pessoas que moravam em Nínive, que era a capital da Síria, se gabavam dizendo que aquela cidade era impenetrável, que aquelas fortalezas eram intransponíveis. Eles se gabavam da proteção que havia em volta de Nínive, imaginando que aquela cidade nunca estaria desprotegida. Porém, Deus enviou o profeta Naum, que a gente chama de profeta menor. Você se lembra da divisão que a gente faz da Bíblia? Profetas maiores e profetas menores, estão lembrados disso? Profetas maiores por quê? Foram mais importantes? Sim ou não? Não, porque escreveram mais. Profetas menores, porque escreveram menos, tiveram uma produção literária menor. Então, Deus enviou um profeta chamado Naum, que a gente costumou chamar de profeta menor, para dizer que as fortalezas de Nínive, que os muros de Nínive iam cair, porque a força do Senhor era maior do que a força daqueles muros. E eu tenho que te dizer nessa noite, meu irmão, que Deus é tanto uma fortaleza para nos defender, como uma força para derrubar as outras fortalezas que se oponham a Ele e aos seus propósitos em relação a nós. É por isso que eu preciso crer que o meu Deus tem o melhor para mim, porque Ele é uma força, uma fortaleza para me defender, mas também Ele é uma fortaleza para enfrentar as outras fortalezas que tentam se opor a mim, se opor aos propósitos que Ele tem para mim. O profeta Isaías disse assim a respeito de Deus: agindo eu, quem impedirá? É o profeta falando uma frase a respeito de Deus. Ele não estava falando dele, ele estava falando de Deus. Agindo eu, agindo Deus, quem impedirá? O poder de Deus é tão grande que ninguém pode impedir.
Quantas fortalezas se levantam para nos desviar dos caminhos do Senhor? Quantas fortalezas se levantam contra a nossa felicidade? Ah, pastor, mas a felicidade não é o objetivo da vida. Não é. Mas ser feliz está na caminhada. Ser feliz é a própria caminhada. O objetivo da vida é glorificar a Deus, viver para Deus e se encontrar com Cristo no final. Esse é o objetivo da vida. Mas no caminho, a gente vai se alegrando em Deus. E quantas fortalezas se levantam contra a nossa felicidade? Problema financeiro, problema familiar, dificuldade no casamento, enfermidade, opressão maligna. Quanta coisa vai se levantando como fortaleza para nos desviar dos propósitos que Deus tem para a gente. Ou quanta coisa vai se levantando para nos fazer cair. Só que a nossa confiança, irmãos, e a confiança que eu posso ter baseado na palavra, é que se houver qualquer situação me atrapalhando de conquistar aquilo que Deus preparou para mim, tudo isso vai cair em nome de Jesus. E se houver qualquer coisa tentando assaltar a minha vida, eu vou me abrigar onde? Na fortaleza que é o meu Deus. Então, se a vida não estiver bem neste momento, eu posso continuar confiando, porque Deus está cumprindo os seus propósitos na minha vida. E se eu andar na sua presença, o que vai acontecer? No tempo certo, no tempo que se chama Kairos, Ele coloca um fim no problema. Ele me dá entendimento do que está acontecendo. Ele fecha uma porta para eu não cair num abismo e abre outra para me trazer um benefício gigante. É isso que acontece com aqueles que amam a Deus. Então por que eu posso confiar em Deus? Porque Ele é o que para nós? Fortaleza. E a segunda questão que eu quero compartilhar com você é que Deus conhece os que pertencem a Ele. Deus conhece os que são dele. Deus conhece os que o amam. No versículo 7 ainda diz que Deus cuida dos que procuram a sua proteção. Na atualizada, diz que Ele conhece os que nele se refugiam. Deus conhece os que nele se refugiam. Por que a gente pode confiar em Deus? Por que a gente pode entregar a nossa vida nas mãos do Senhor? Porque Deus não está alheio àquilo que está acontecendo conosco. Deus não está alheio nem às nossas dificuldades, nem às nossas lutas, nem às nossas mazelas, nem às nossas alegrias. Deus está cuidando e vendo tudo. Ele não está distraído para aquilo que está acontecendo com a gente. Já atendi pessoas no gabinete pastoral e ouvi delas dizendo: pastor, será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? E essa é a sensação que muitas pessoas têm quando estão sofrendo. Será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? E a palavra de Deus diz que Ele conhece os que nele se refugiam. Se Ele conhece, Ele está vendo. Salmo 121, versículo 4 diz: o protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila. Esse é o Deus a quem amamos, esse é o Deus a quem servimos. Ele sabe de tudo que se passa com a gente. Ele sabe das alegrias que a gente tem, das celebrações que a gente tem. Ele sabe das tristezas que a gente tem, das lágrimas que a gente derrama. Ele sabe das vitórias, mas Ele também sabe das derrotas. Ele sabe dos nossos desânimos. Ele sabe dos nossos erros. Ele sabe dos nossos acertos. Ele sabe dos nossos pecados.
Ele sabe de tudo. Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Salmo 139, lembra desse salmo? Salmo 139 é um dos mais belos salmos da Bíblia. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Esse salmo fala da gente, desde quando estávamos ali sendo formados no útero materno, até a nossa vida adulta, mostra que Deus está conosco, nos enxergando desde sempre. E por quê? Porque Ele está perto de nós, irmãos. Ah, pastor, mas tem vezes que eu sinto que Deus está tão longe. É a tua sensação. Só isso. É o teu sentimento, é o teu coração. Só que o teu coração não reflete a realidade do que Deus é. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Nosso coração prega peças em nós mesmos. E aí chega aquele momento em que a dor está corroendo a nossa alma e a gente pergunta: onde está Deus? E Deus nunca deixou de estar do nosso lado. Ele sempre esteve ali. Sabe, irmãos, eu já contei aqui, não menos que uma dúzia de vezes, de como eu já fui abordado na porta da igreja por pessoas dizendo: pastor, quem contou minha vida para você? E você falou tudo lá no púlpito. Não foram poucas as vezes que eu ouvi isso. Tanto de gente da igreja, quanto de visitantes. E não era brincadeira. Algumas pessoas, pouquíssimas, até meio ressentidas, dizendo: quem contou a minha vida e você falou tudo lá na frente? O que é isso? É Deus que conhece você, que está perto de você e traz a palavra específica que você precisa ouvir naquele dia, porque Ele sabe tudo o que passa com você, não o pastor. E aí, quantas vezes eu tive que explicar que eu não sabia de nada? Eu preguei porque Deus colocou no meu coração. Quantas vezes, irmãos, eu vim com uma mensagem pronta, eu cheguei aqui, simplesmente mudei o sermão de última hora. E os irmãos já sabem a dificuldade que eu tenho de pregar de improviso. Eu tenho o meu roteiro sempre pronto. Mas quando Deus, principalmente na hora do louvor, fala: tal texto, é aqui que você vai pregar hoje, e eu não me preparei para pregar naquele texto, aquilo me dá um tremor por dentro. E quantas vezes Deus me fez pregar em outros textos para os quais eu não estava preparado. E exatamente nesse dia teve gente que me parou na porta. Quem contou minha vida para você? E era Deus presente, era o Deus que conhece, é o Deus que sabe da nossa vida. É esse Deus, irmãos, é esse Deus em quem nós podemos confiar, porque Ele sabe quem a gente é.
porque Ele sabe o que a gente está passando. Ele não está cego, Ele não está alheio, Ele não está distante, Ele está presente. E de algum modo, Ele vai estar presente com uma ferramenta bendita do céu para nos curar, para nos livrar do mal, para nos corrigir, para nos trazer para mais perto dele se a gente estiver meio desviado. Ele vai usar um meio. Por quê? Porque Ele nos conhece. Sabe aquele pastor que vai com o cajado? Estou falando do pastor, literalmente o pecuarista de antigamente, que tinha um cajado curvo na ponta, que ia lá, buscava a ovelha para trazer para perto. Esse é o nosso Deus. Não é à toa que Davi escreveu um salmo inteiro sobre o pastor. Esse pastor conhece você. E ele está a fim de cuidar de você. Então, meu irmão, se você anda meio desconfiado de que Deus não está muito aí para a tua vida, de que Deus não está muito aí para os teus problemas, deixa essa desconfiança cair por terra. Porque Deus conhece você desde o ventre da sua mãe. E por último, meu irmão, terceiro argumento que você precisa conhecer para ter definitivo no teu coração que você pode confiar a tua vida nas mãos do Senhor, tranquilamente, que Ele está cuidando de tudo. É que Deus faz com que tudo aquilo que se levanta contra nós não prevaleça. O verso 13 lá de Naum diz assim: eu o salvarei do poder do Assírios. Eu os salvarei do poder do Assírios. Eu os livrarei da escravidão. É promessa de Deus. E a última parte do versículo 15 diz: o país de vocês nunca mais será invadido por gente má. Eles foram completamente destruídos. O povo de Deus estava cansado de tantos anos de opressão. Foram os assírios, foram os babilônicos, foram os medo-persas. Tanta gente, antes o Egito. Tanta gente oprimindo o povo de Deus. E Deus estava ali dizendo para eles que aquilo ia acabar. Eles estavam cansados. Mas a palavra do profeta era que aquele tempo de tristeza estava acabando. O poder da Assíria contra os judeus estava no fim. E da mesma forma, meu irmão, minha irmã, Deus dá um basta naquilo que oprime a nossa vida. Nenhum problema é eterno. Quando a gente está vivendo ele, a gente acha que é. Quando a gente está no olho do furacão, a gente acha que esse problema é eterno e que ele nunca mais vai acabar. Mas a Bíblia mostra para mim que nenhum problema é eterno, nenhuma dor é incurável, nenhuma situação é irreversível na vida daquele que crê em Cristo. É claro, irmãos, a gente sabe bem disso. Eu estou aqui, parece que até chovendo no molhado, né? É claro que às vezes Deus usa o sofrimento para nos moldar. A gente sabe disso. Tem coisa que a gente só aprende quando fica dolorido, alguma área da nossa vida. Ele usa o sofrimento às vezes para melhorar alguma área da nossa vida, porque de outro modo a gente nunca melhoraria. De outro modo a gente nunca abriria o coração para o que Deus quer fazer. Então, Ele sabe que a nossa vida vai se encaminhar exatamente para aquele precipício. Ele permite o precipício. Mas tudo é, como diria
Chaves? Não, Chapolin Colorado? Friamente calculado. Nas mãos de Deus, tudo é friamente calculado. Deus usa tudo na perfeição para que nós sejamos beneficiados. Deus não perde sofrimento para gerar bênção. Você sabe por quê, meu irmão? Você acha que Deus vai deixar a gente sofrer à toa? Pensa comigo, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Você acha que vai deixar um filho dele sofrer de graça? Você deixa teu filho sofrer de graça? Só se teu coração for mau. Mas um pai, uma mãe, não deixa o filho sofrer de graça. Às vezes você permite alguns pequenos sofrimentos para que ele aprenda, não é? Todos os pais fazem isso. Deixa sofrer um pouquinho ali, até aprender. É calculado. Se a gente que é pai, cheio de erros, faz isso, e muitas vezes dá certo, imagina Deus. Então, não desista de crer. Mesmo quando há sofrimento na sua vida. Porque Deus vai fazer com que tudo aquilo que se levanta contra você caia por terra. Não desista de crer. Não desista de esperar por um socorro do céu. Por uma intervenção do Senhor. Ah, pastor, mas está demorando. Eu penso que dor demorada é tratamento que precisa continuar. Dor demorada é tratamento que precisa continuar. Entendeu? Às vezes não é nem você. Às vezes você é apenas a ferramenta que Deus está usando e você acaba sofrendo junto. Porque a gente também é instrumento nas mãos de Deus. Se a gente se colocou nas mãos de Deus como instrumento e falou, Deus, usa-me. Aquele que é usado por Deus, muitas vezes acaba sofrendo nesse ministério. Então pode ser que doa. Mas o tratamento vem. A cura vem. A transformação vem. Porque Deus sempre tem propósitos para nós. Por isso, meu irmão, está doendo? Está difícil? Confie. Suporte tudo com fé, com esperança e confiança em Deus. Quero encerrar com essa parte do versículo 15 que diz assim, ó, povo de Judá, faça suas festas e ofereça a Deus aquilo que você prometeu. Ou seja, alegrem-se, porque a promessa de Deus será cumprida. Celebrem, celebrem. Deus está preparando algo grandioso para vocês. Não deixe de celebrar. Às vezes, irmãos, a gente é levado a focalizar todas as nossas atenções, todo o nosso conjunto de habilidades em cima daquilo que está problemático e se esquece do resto. Então a gente focaliza tanto no problema que esquece que tem motivo para celebrar. Que esquece que tem gente desejando a nossa presença para celebrar outras coisas boas acontecendo. E a gente fica ali amargurado, pesado. Não esqueça de celebrar
no meio do caminho. A coisa boa que Deus está fazendo. Pastor, mas se está doendo, como é que eu vou celebrar? Pode estar doendo uma coisa, pode estar doendo duas coisas, mas tem coisa boa para celebrar ainda. É impossível que a tua vida esteja completamente arrasada, a ponto de você não ter um motivo para celebrar. É impossível. Algum motivo tem. Hoje mesmo, eu não sei como é que você está. De repente você veio para o culto pesado de coração. Problemas, dificuldades, lutas, preocupações, né? E você talvez tenha vindo para cá sem disposição nenhuma de celebrar. Você já parou para pensar que você veio para um culto livre, em que você pôde cantar livremente, você pôde pegar a tua Bíblia livremente para ler, você está ouvindo livremente o pastor pregar? Quem está assistindo o culto online, livremente está assistindo o culto online no conforto da sua casa ou de algum outro lugar? Isso é ou não é motivo para celebrar? Todo mundo almoçou hoje? Almoçou? Alguns almoçaram aquele almoção, outros um almocinho mais simples, mas almoçou. Cafezinho da manhã, nem que foi só aquele cafezinho preto. Tomou um cafezinho? É motivo ou não é? Faz assim, ó. Então não precisa fazer mais nada. Porque se eu não conseguisse fazer isso, eu já ia ligar lá para a ambulância buscar, porque já era. Você está respirando. Você tem motivo para celebrar, meu irmão. Meu irmão, olha para a tua roupa. Olha aí. Está todo mundo tão bonitinho. Roupinha arrumadinha, passadinha. Provavelmente está cheirosinha. Motivo para celebrar. Eu sei que eu estou falando de coisas muito, muito, muito simples. Mas às vezes a gente se esquece. Que a gente está tão focado lá naquele problema, que a gente se esquece de celebrar. A gente esquece que tem um marido que está vivendo do nosso lado, uma esposa vivendo do nosso lado, um filho, uma filha vivendo do nosso lado, que quer celebrar e que quer que a gente celebre junto com eles algumas coisas, e a gente está lá, cabisbaixo, cara fechada, porque a gente não consegue tirar a cabeça um momento daquele problema para celebrar aqui algo que Deus está fazendo. A palavra de Deus aqui não deu uma sugestão lá para o povo. Foi uma ordem, viu? Deus não nos dá sugestões. Deus nos dá ordens. Povo de Judá, faça as suas festas e ofereça a Deus aquilo que você prometeu. Então, meu irmão, minha irmã, confie. Confie que Deus está cuidando de tudo. Faça a sua parte do trabalho. Faça a sua parte do trabalho. Ofereça a Deus aquilo que você prometeu. É simples. E celebre aquilo que for para celebrar. É isso que Deus está falando para nós. A vitória vai chegar na hora certa, o problema vai acabar na hora certa. Tudo vai acontecer no tempo que tiver que acontecer. Amém? E nisso a gente vai sempre confiando, sabendo que Deus tem o melhor para nós. Ele merece nossa confiança. Vamos orar? Pai bendito, eu coloco nossas vidas diante de Ti, na convicção, ó Pai, de que o Senhor merece toda a confiança. O Senhor é digno de toda a confiança. Tu sabes que, às vezes, com a fé fragilizada, nós temos dificuldade de crer, temos dificuldade de
de nos lançar nos teus braços e aceitar aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Confiar que, mesmo que estejamos vivendo num tempo de luta e dificuldade, o Senhor ainda assim está ali nos conduzindo. O Senhor sabe que temos dificuldade disso às vezes. Mas nessa noite nós clamamos. Trabalha em nosso coração, em nossa mente, em nossas convicções, em nossas emoções, para que aprendamos a confiar ainda mais em Ti, independente das circunstâncias, independente das nossas sensações. Crer porque o Senhor é fortaleza, crer porque o Senhor conhece aqueles que confiam em Ti. Crer, Senhor, porque o Senhor se levanta em nosso favor. Ajuda-nos a crer, Pai, para que à medida que vamos crendo, possamos também, ao longo do caminho, ver a Tua mão trabalhando em nosso favor. Mas também ao longo do caminho possamos celebrar aquilo que há de bom do Senhor em nossas vidas, em nossas famílias, ó Pai. Não nos deixa perder a capacidade de contemplar aquilo que o Senhor está fazendo de bom. Então dá-nos, Senhor, sempre o desejo de celebrar, o desejo de Te louvar, o desejo, Pai, de nos alegrar pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo, mesmo que haja áreas ainda doloridas em nossa vida. E que a nossa fé se fortaleça a cada momento, na expectativa do tempo certo, da manifestação da Tua graça, do Teu favor, do Teu socorro e, enfim, do ponto final dos nossos problemas e dificuldades. Cuida de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém.